E para repercutir aí os discursos de todas essas autoridades dos poderes, a gente conversa com um advogado especialista em direito constitucional, Acácio de Miranda. Oi, Acácio, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina, é um grande prazer falar com você, querida, e com todos e todas telespectadores. Bom, vamos lá. Vamos começar então pelo discurso do presidente do Supremo, Luiz Fux. O ministro afirmou que a corte não será fechada e criticou o tom dado às manifestações de ontem. Cássio, quando a gente achava que essa rixa entre poderes não podia piorar, o que pode vir pela frente? As consequências futuras, depois de ontem, dos discursos de hoje, o que esperar? Eu acho que a gente tem que analisar 3 fatores, Kalina, a partir dos 3 discursos. Do discurso do presidente da República ontem, do discurso do ministro Luiz Fux hoje e também do discurso do deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente Bolsonaro ontem foi um pouco beligerante, isso já era esperado no seu discurso. Ele teceu diretamente ataques ao Supremo Tribunal Federal e a boa parte do Congresso, e os contra-ataques dados pelo presidente do Supremo e pelo presidente da Câmara, este de forma mais sutil, demonstram que estes poderes não cederão perante a pressão do presidente da República. De todo o discurso do ministro Luiz Fux, eu acho bastante significativo o trecho onde ele diz que esta casa, fazendo menção ao Supremo Tribunal Federal, jamais será fechada. E esta casa jamais cederá a qualquer pressão, porque a atuação do Supremo Tribunal Federal, gostem ou não, nas palavras dele, está toda ela pautada na Constituição Federal. Creio, diante de tudo isso, que o Supremo demonstra que essa pressão não afetará a sua atuação, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso mais ameno, um discurso mais em cima do muro, mas também acho que nós podemos extrair da sua fala que a Câmara dos Deputados... Tivemos uma queda... Aí, pronto, Acácio, pode retomar o seu raciocínio. Sim, e do discurso mais ameno do presidente Arthur Lira, nós podemos extrair que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional como um todo não embarcará em atitudes ou em atos aventureiros. Doutor Acácio, boa tarde, quem fala é Gabriel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, querido. Prazer revê-lo. Legal. O ministro Fux também pediu ao Congresso que analise um possível crime de responsabilidade por parte do presidente e, consequentemente, talvez aí o que seja o impeachment. O que ele falou ontem, né, que ele foi a promessa de desobediência ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça, também as ameaças que ele fez ontem no discurso, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, dão margem por um crime de responsabilidade, caracterizam como crime de responsabilidade, mesmo ainda sendo só ameaça, e esse crime de responsabilidade pode se tornar impeachment, juridicamente falando. A gente sabe que um processo de impeachment também é muito político, mas juridicamente falando, há margem para isso? São 2 aspectos, Gabriel. Primeiro, quando nós olhamos para o artigo 85 da Constituição Federal, que indica quando há um crime de responsabilidade perpetrado pelo presidente da República, em primeiro lugar, o verbo núcleo do tipo, que corresponde à conduta ou que corresponderia à conduta do presidente da República, é o verbo atentar. E aí nós entraríamos numa seara interpretativa, uma vez que há quem diga que as meras palavras proferidas ontem pelo presidente da República, por si só, já configuram um atentado à separação de poderes. Da mesma forma que há quem diga que as meras palavras exaradas pelo presidente da República, por si só, não têm a capacidade de atentar contra a separação de poderes. Mas também é importante que nós olhemos para um segundo aspecto. No seu discurso, o presidente diz que a partir de agora deixará de cumprir
todas as ordens judiciais exaradas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Caso ele efetivamente deixe de cumprir estas ordens, aí nós deixaríamos a discussão de lado e estaria caracterizada efetivamente, ou estaria caracterizado efetivamente o atentado à separação de poderes. Mas, repito, por enquanto nós estamos na seara da interpretação. E quando nós pensamos nesta interpretação, nós vamos ao outro aspecto muito bem ponderado por você. O julgamento de um crime de responsabilidade é um julgamento político, uma vez que a admissibilidade do processo se dá pelo presidente da Câmara dos Deputados, a admissibilidade quanto ao julgamento se dá pelo plenário da Câmara dos Deputados e o mérito por si só é julgado pelo Senado, presidido nesta circunstância pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que tanto os deputados como os senadores são pautados principalmente pelo calor dos fatos, pelo teor ou pelo viés político que aqueles fatos decorrem ou adquirem ao longo do tempo. Ou seja, os próximos passos, principalmente a postura da imprensa e a postura da população, será determinante para que os órgãos constituídos entendam se o atentado é ou não é efetivamente um crime de responsabilidade. Porque, sob o ponto de vista jurídico, há discussão. Agora, doutor, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em seu discurso, defendeu a democracia e a liberdade de expressão, ou seja, foi mais ponderado. Na sua visão, esse é um passo, um caminho em direção a um diálogo entre os poderes ou não? Isso tende a piorar, de repente? No presente momento, eu acho que algumas circunstâncias são bastante significativas. Primeiro, com exceção ao ministro Luiz Fux, que foi um pouco mais contundente, tanto Arthur Lira como Augusto Aras agiram de forma a parar as arestas ou, ao menos, de forma a tentar parar essas arestas. E a própria fala do presidente hoje pela manhã, ali no cercadinho, em frente ao Palácio, quando nós olhamos para a postura dele, para a fala dele, ela é um pouco menos contundente que o discurso de ontem. Ele disse que é um anseio, que é uma vontade de uma parcela da população, que ele em 4 anos ou em 8 anos não é capaz de resolver todos estes problemas, mas ele depende do apoio popular para tanto. Ou seja, ele próprio já percebeu que o seu discurso não reverberou da forma que ele imaginava, que os poderes constituídos, principalmente os órgãos políticos, receberam essas falas de forma bastante negativa. Quando nós olhamos para alguns partidos vinculados ao Centrão, eles já manifestaram uma posição favorável à análise do pedido de impeachment, o que não tinham feito até então. Então, isso acarreta certas preocupações ao presidente da República, apesar, repito, dos demais órgãos políticos tendo tentado, de alguma forma, pôr panos quentes em toda essa discussão. Doutora Cássia, eu vou aproveitar aqui, o senhor especialista em direito constitucional, para falar quanto à mobilização ontem do presidente, a mobilização da máquina pública. Vamos falar aí de um possível crime de improbidade administrativa. Isso é possível, já que ele usou todo o aparato ali do governo para fazer possível propaganda política em favor dele, já pensando na eleição de 2022? Guilherme, a gente tem que olhar sobre 3 aspectos. Primeiro, quando ele faz uso desse aparato, o crime é o crime de peculato do artigo 312 do Código Penal, o que nós chamamos de peculato uso, fazer uso dos bens públicos em proveito próprio, em proveito do administrador e não das funções daquele bem ou daquela entidade. Em segundo lugar,
há a improbidade administrativa da Lei 8429 de 1992. A improbidade administrativa representa uma modalidade de ação civil pública e, neste caso, o ato seria do artigo 10 da Lei de Improbidade, que é o prejuízo ao erário. Uma das sanções da improbidade administrativa é, inclusive, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E, em terceiro lugar, há um crime eleitoral, quando o presidente da República faz uso da máquina pública para promoção pessoal, sendo ele pré-candidato à reeleição, e também pelo fato dele antecipar a discussão eleitoral. Então, são estes os fatores que a gente tem que levar em consideração. É óbvio, é necessário que esses atos sejam analisados a contento para que a sua ocorrência seja demonstrada, que processos e investigações sejam conduzidas de forma imparcial, mas se porventura estes órgãos de controle entenderem que há o peculato, a improbidade, há a possibilidade da responsabilização, com a peculiaridade de o presidente da República, no exercício do mandato, em tese, não comete atos de improbidade, mas é possível, a depender da interpretação, que essa imputação se dê ao final do mandato. Doutor, e há a possibilidade de os senadores da CPI da Covid usarem como argumento também essa manifestação incitada pelo presidente por, de repente, gerar aglomeração? Ele mesmo estava sem máscara. Existe essa possibilidade de alguma culpa cair sobre ele por causa disso? Creio que a narrativa existirá. Os membros da CPI da Covid utilizarão essa narrativa em detrimento ao presidente. E há o crime do artigo 269 do Código Penal, que é a infração de transmitir ou contribuir para a propagação de germes patogênicos. Ou seja, é o exemplo da Covid-19. Contudo, no decorrer de todo esse período que nós enfrentamos a pandemia, já foram feitas imputações nesse sentido, não só ao presidente da República, mas a outras autoridades, e a Justiça vem entendendo, pelo menos num posicionamento majoritário, que o simples fato dele estimular, por si só, não configura o crime do artigo 269. Mas, repito, a narrativa será utilizada, apesar de a CPI, por determinação constitucional, ter o seu objeto de investigação delimitado e, como regra, o despacho que levou à criação da CPI não previa eventuais crimes sanitários perpetrados pelo presidente da República. Mas isso, por razões óbvias, poderá reverberar um desgaste na imagem do presidente. Doutor Acácio, muito obrigado aqui por nos esclarecer. Uma boa tarde para o senhor e uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Kalina. Um grande abraço a vocês e a todos e a todas que nos escutam e nos assistem.